Você já imaginou fazer uma renda extra com suas criptos e ainda ganhar em dólar? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre DeFi, vamos falar sobre um dos temas que eu mais gosto de abordar, não só na minha mentoria, em diversos cursos, palestras. Então vou trazer um pouco mais de um tema específico, que é a pool de liquidez. Um dos temas que a galera enxerga aí como a ponta do iceberg. O DeFi tem muitas coisas, mas é uma das formas que a gente pode usar nossas criptos para ganhar taxas, rentabilidades dentro do mercado cripto, dentro das finanças descentralizadas. E se você não é investidor do mercado cripto, é da B3, não quer ganhar em dólar, pessoal, recomendo que você saia desse vídeo agora, porque você tem fortes tendências a vender suas Itaúsas, suas Magalus e começar a aplicar em cripto e utilizar o DeFi. Então roda a vinheta, bora começar. E se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Sou o André Aro, investidor do mercado cripto e também produtor de conteúdo, mentor no mercado. Tenho algumas mentorias, é o que eu gosto de fazer, de ensinar a galera a investir corretamente, sem essa de tanto ativo, 5.000%, outro ativo, bullshit. Pessoal, minha bola de cristal não chegou, então esse conteúdo você não vai ver por aqui. O que eu quero é fazer um conteúdo bem educativo e também didático para que vocês entendam. E como eu vou abordar DeFi, DeFi é um dos temas que eu mais gosto de abordar. Vou explicar rapidamente o que é. Vou falar também que tem muitos conteúdos aqui no meu canal do YouTube. Então tem uma playlist que eu já vou mostrar para vocês focada em DeFi, onde você vai entender o que é o DeFi, como que você pode dar os primeiros passos de maneira gratuita. E se lá no futuro falar, pô, Aro, curtiu pra caramba, quero entender mais, me manda mensagem. Terei algumas mentorias, algumas coisas que podem te ajudar a de fato entrar no nível mais avançado. Até porque aqui é o primeiro passo. Então tenho certeza que você vai conseguir começar e basta querer, porque está aqui de graça. Então bora começar. Então vou compartilhar a tela. A primeira coisa eu quero mostrar essa playlist aqui para vocês. Pronto, pessoal, essa aqui é a playlist que está na tela. Deixa eu ficar aqui pro canto, fica mais fácil. E é o seguinte, pessoal, aqui você vai entrar no meu canal, tá? Primeiro se inscreve aqui embaixo, se gostar deixa o like aí que isso ajuda o canal a crescer. E você vai ver que dentro de playlist tem uma de DeFi, ou seja, DeFi, que eu já vou explicar o que é. Você vai ter os primeiros passos com DeFi, vai entender o que é. Vai entender como transferir sua cripto de corretora para uma carteira MetaMask. MetaMask é uma das carteiras, pode ser outra também, mas transferir suas criptos, tá? Então, vamos seguir aqui. Você vai ter também protocolo de empréstimos, como comprar suas criptos na Uniswap. Pouca gente fala isso, porque tem como você, em vez de ficar comprando em corretora centralizada, já comprar direto numa segunda camada. Você vai entender as pools de liquidez, vai ser o tema aqui na prática. Aqui vai ser um vídeo mais teórico, já que eu tenho esses aqui. Como criar pool de liquidez também, então 2 vídeos voltados a esse assunto. E pontos que vocês têm que entender de impermanent loss. Ou seja, pessoal, aqui tem uma playlist bem completa para vocês. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, vamos começar a falar o que é DeFi. Muita gente chega no meu perfil, tá chegando agora, quer entender, mas não sabe nem o que é DeFi. E vamos começar pelo começo. Então a primeira coisa, até pego isso aqui em algumas aulas e eu gosto de explicar o que é DeFi. Nada mais, nada menos do que finanças descentralizadas. Isso aqui seria o significado de DeFi, Decentralized Finance. Então, o que eu falo que o DeFi é? Ele hoje é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, mas seria qualquer produto ou serviço financeiro, só que dentro da blockchain. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar em alguns exemplos práticos para a gente sair da teoria também, para você entender, ficar mais fácil esse meu bate-papo aqui. Primeira coisa, vamos pensar que um banco tem empréstimo. Você pega empréstimo num banco, você está pegando dentro de uma empresa centralizada. Agora, serviço de empréstimos tem aqui no que a gente chama de DeFi? Tem protocolos, ou seja, locais que eu, como alguém normal aqui, posso deixar meu dinheiro emprestando ou pegar emprestado. Então, se eu emprestar ou pegar dinheiro emprestado, é um serviço que eu tenho dentro do DeFi. Corretora centralizada, você tem Binance, Bybit, várias corretoras. Se você troca lá dentro, você está trocando uma corretora centralizada. Se você vem numa Uniswap da vida, você vai trocar seus tokens de um para outro. E aí é onde vai entrar um pouco da pool de liquidez, tá? E aí você vai conseguir ganhar taxas com isso. Mas tudo isso no ambiente da blockchain, descentralizado. Voltando, qualquer serviço ou produto financeiro que esteja na blockchain será DeFi. Mas aí muita gente me pergunta, beleza, André, entendi o que é DeFi, mas por que eu utilizaria o DeFi e não o sistema financeiro tradicional? É quando a gente muda, faz a blockchain, o grande ponto é a gente está removendo intermediários, é um sistema financeiro mais transparente.
porque a própria blockchain tem essa transparência e imutabilidade, então a gente consegue principalmente ter ganhos financeiros. Se você for pensar, eu uso esse exemplo aqui, para mandar um dinheiro para fora, você vai pegar algumas empresas, vai demorar alguns dias para cair na conta da pessoa, sendo que cripto resolve isso de uma maneira muito mais simples, de você transferir para um outro endereço, utilizando até mesmo os protocolos, que a gente vai chamar assim, ou seja, aqueles sites, as aplicações criadas na blockchain, para a gente falar o que é DeFi. E o que eu vejo de fato aqui, é o que eu peço para que vocês não ignorem DeFi. Como eu falei, hoje ele é uma alternativa ao sistema financeiro tradicional, mas futuramente ele pode ser de fato aí o futuro das finanças. Eu vejo que ele estará junto com o sistema financeiro tradicional. Se a gente for pegar, inclusive aqui no Brasil, vários bancos, empresas já estão investindo dentro do DeFi, mesmo sendo uma empresa centralizada. Esses caras querem ganhar dinheiro. Por quê? Tem como ganhar dinheiro. E de uma forma aí que pouca gente consegue ainda entender. Então aproveite e estuda ali a playlist que eu falei, tá aqui gratuita e você não vai se arrepender. Mas aqui eu vou querer entrar num tema que são as pools de liquidez. E nada mais nada menos, pessoal, entendendo melhor, eu vou fazer uma analogia aqui, deixa eu ficar aqui embaixo para ficar mais fácil. Então eu quero fazer uma analogia das pools de liquidez com uma agência de câmbio, tá? Pense primeiro numa corretora centralizada. Toda vez que você vai comprar um token, trocar um token por outro, você vai pagar uma taxa. Isso é normal em qualquer local. Da mesma maneira que ocorre numa corretora descentralizada. Mas voltando aqui para a minha analogia, explicando o que é uma pool de liquidez, é uma espécie de cofre, ou seja, onde as pessoas vão trocar e depositar seus ativos para o outro e vão ter, de certa forma, pagando taxa. E você vai coletando, você vai coletando. E aí, qual que é a analogia que eu faço? Tá vendo isso aqui? Uma foto que, inclusive, para quem é de São Paulo, já pegou o aeroporto de Guarulhos, é uma agência de câmbio lá, que tá sempre cheia e a taxa é bem carinha. Então, se alguém chega no aeroporto e fala, beleza, eu quero trocar real, R cifrão aqui, vamos lá, por dólar, ou seja, ele pode chegar lá, alguém que está indo viajar para fora e quer trocar por dólar. E aí a pessoa troca. Esses caras ganham uma nota aqui em cima. Da mesma maneira que o cara que chega com dólar no Brasil quer trocar por real, esse cara vai usar aqui a agência de câmbio. Eles também ganham suas taxas em cima. E você fala, caramba, então imagina que se eu vejo o movimento lá, eu tenho real e tenho dólar. Tenho mais ou menos aí R$2.000 em grana e tem aí, sei lá, algo em torno de R$2.000 só que em dólar. Um exemplo, tá? Você tem real e tem dólar. Fala, caramba, vou deixar meu dinheiro aí. E quando alguém trocar, posso ganhar umas taxinhas? Eles falam, opa, demorou, deixa a grana aqui. E quando alguém trocar dinheiro dentro de uma faixa que você vai pré-estabelecer, e aqui eu já estou falando de um tipo específico de pool de liquidez da Uniswap V3, tá? Para pegar esse exemplo. Mas pensa o seguinte, se o dólar estiver entre R$5, tá, até 5,60, por exemplo, talvez nesse momento do vídeo esteja até mais, porque no dólar não para de subir, graças às nossas políticas do governo e gastos, né? Então a gente vê que nós temos o seguinte, pessoal, temos esse ponto aqui, nossa, R$5 até 5,60, nesse intervalo eu estou ganhando taxa. Se estiver acima eu não ganho, se estiver abaixo eu não ganho. Da mesma maneira que com as pools de liquidez a gente consegue fazer. E aí qual que é o grande ponto? A gente consegue fazer isso aqui, que daria para fazer numa agência de câmbio, ganhando aqui quando as pessoas trocarem dólar por real, real por dólar, você vai ganhar taxas na própria moeda. E aí eu gosto de pegar o exemplo que a gente pode fazer isso com as nossas criptos de hold. Falo de hold, mas poderia ser qualquer cripto. Basta que você coloque a demanda ali na corretora centralizada, você coloca a liquidez da mesma maneira com aquele real, com aquele dólar eu coloquei dentro daquela corretora lá do aeroporto de Guarulhos, eu vou fazer isso com minhas criptos. Entendendo isso daqui, se ficou claro que a gente determina uma faixa que seria do dólar 5 a 5,60, eu vou pegar alguns exemplos para te explicar como que isso funciona na prática no mercado cripto. O grande ponto é você saber que você vai ganhar essas taxas e que esses caras ganham dinheiro, muito dinheiro com taxas. Então bora seguir aqui. E descendo aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês, tá? A gente tem algumas pools de liquidez, ou seja, tipos de pools de liquidez. Eu digo que seria com ativos estáveis, ou seja, dólar por dólar, Ethereum por Ethereum ou alguma coisa próxima, meio que não tem uma diferença de um ativo e do outro. Você tem as pools no par dólar, ou seja, qualquer ativo volátil com uma stablecoin, geralmente de dólar.
E você tem as pools de 2 ativos voláteis, são as que eu mais gosto aqui. É uma estratégia mais interessante, inclusive para o bull market, onde eu acumulo, no caso, Ethereum, WBTC, que é o Bitcoin tokenizado aqui, ou Matic Lido, qualquer outra coisa, Ethereum Pendle, qualquer coisa. Então eu vou mostrar nesse vídeo, aqui até por ser uma coisa mais educativa, e tem outros vídeos na playlist, para que você veja essa parte aqui, pools no par dólar. Mas o grande ponto é, quando alguém trocar Ethereum por USDT, ou USDC, ou qualquer outro dólar aí, ou o USDC comprando Ethereum ou vendendo Ethereum por dólar, você vai conseguir ganhar taxas, tá? E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Tem uma pool de liquidez, onde eu coloquei aqui dólar do meu bolso, mais ou menos 2.200 dólares, 2.300, e a partir do momento que eu terminei aquela faixa, lembra que eu falei dos 5 a 5,60? Eu falei, ó, de 2.800 o Ethereum até 3.600. Essa foi a faixa que eu determinei, tô arredondando os números aqui. E é o seguinte, enquanto o preço estiver nesse intervalo, eu vou ganhando taxa. Nesse momento ele já trocou o que era 100% de USDC, tá? Eu entrei 100% USDC aqui no caso. E aí ele foi trocando, ele foi comprando. Agora já estamos mais ou menos aqui. O preço está 3.380 e pouco, ou seja, um pouquinho abaixo de 3.400. Talvez tenha esse caminho inteiro ainda para comprar aqui para baixo e vai comprando, eu vou ganhando taxa. E ganho taxa em dólar, em Ethereum. Então quer dizer, em vez de deixar várias ordens de compra numa corretora, eu decidi montar uma pool de liquidez, onde ele vai trocando o meu dólar por Ethereum. Então ele já comprou 25% do que eu coloquei, está nesse momento do print em Ethereum, e se continuar caindo, ele vai aumentando esse percentual. Agora, se subir, o que que acontece? Ele vai diminuindo. E se o Ethereum for para, sei lá, 4.000 dólares, aí eu vou ficar 100% dólar. Então é uma estratégia que você tem que manter o controle para fechar, abrir, mas o interessante é que enquanto isso acontece, eu estou ganhando em dólar, em Ethereum. E se você for ver, estou ganhando em dólar. E nesse momento que a gente falou aí que o dólar não para de subir no Brasil, é uma estratégia muito interessante. Inclusive, para quem acompanha aí meu conteúdo já, até postei lá na outra rede no Instagram, eu mostrei aí que recentemente eu viajei, montei 4 pools de liquidez, essa foi uma delas, tá? E montei outras de ativos voláteis e fui mostrando a evolução. Enquanto eu viajei aí por 2 semanas, foram mais de 1.200 dólares em taxas, que inclusive poderiam ter pago aí essa viagem. E é inclusive algo que eu quero fazer para vocês. Se você se interessa sobre isso daqui, antes de eu continuar a explicação, eu quero te fazer um convite e vou deixar o link aqui embaixo para uma live que eu vou fazer junto com meu sócio no Defiers, que é o Valdemar, onde nós vamos falar como que a gente tem utilizado essas estratégias de liberdade. Porque mais do que ser o finanças descentralizadas, DeFi para mim, o que é o DeFi? É a liberdade de você não depender de uma empresa, de um governo, de você poder ter um ambiente financeiro aí descentralizado, de você poder ter uma renda extra com as suas criptos ganhando em dólar, sabendo a estratégia correta, onde a gente vai relançar também a nossa comunidade de Fires, que é uma comunidade que vai ganhando aí, lucrando muito bem com essas estratégias que eu estou mostrando aqui, estratégias como essas que para vocês podem ser a primeira vez que estão conhecendo, até porque é um vídeo educativo, mas muita gente já conhece aí e é bem interessante. Então não deixa aí de perder, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo, é gratuito, e domingo, dia 7/7, às 20 horas estaremos aqui. Mas bora voltar aqui que eu quero explicar como funciona rapidamente aí uma pool de liquidez. Então eu vou até pegar aqui a minha tela e é o seguinte, vou pegar esse mesmo exemplo aqui, tá, para explicar algumas coisinhas que eu não falei, porque pode ser a dúvida de muita gente. Primeiro, eu posso utilizar vários ativos, aqueles do estilo que eu quiser, pool no par dólar, aqui eu peguei Ethereum e dólar, mas poderia ser Ethereum com Pendle, Ethereum com Lido, qualquer outro ativo. Mas pegando aqui esse exemplo, então pensa que aqui seria o preço, né, do ativo, então eu estou provendo liquidez de 2.800, tá? Então aqui 2.800, como eu falei, tá? Vai ficar meio torto aqui, tá? Porque estou no mouse, então vai ser meio torto mesmo. Até mais ou menos aqui 3.600, tá? Eu vou tentar fazer o meu melhor, pessoal, mas na caneta fica mais fácil. Como eu falei nesse momento, ele está mais ou menos aqui em 3.380. Então 3.380. André, por que você está desenhando tudo isso daqui? Porque a dúvida de muita gente é, o que acontece se sair do meu range? O que acontece se ele for para cá? Se ele ficar qualquer coisa acima de
dos 3.600, eu fico 100%, tá? 100% em dólar, tá? Em dólar, o USDC, tá? Que é o caso que eu estou provendo. E se ele cair aqui, André, nesse momento eu ganho taxa, a partir desse momento eu não ganho mais taxa e fico 100% aqui, não em USDC, no caso em Ethereum. Então é uma maneira de você fazer uma compra. E qual vai ser o preço médio? Vai ser exatamente o meio do caminho. Você tem que pegar aqui, qual que é o meio do caminho? 2.800 até 3.600, você vai ver que exatamente no meio do nosso caminho é onde vai ficar. Então se você for entender isso daqui, estou falando de 3.200 mais ou menos, seria exatamente em 3.200, tá? O meu preço médio se ele vai comprando, ou seja, eu fiz um DCA de compra. E da mesma maneira que se eu tiver um Ethereum na minha carteira, vamos dizer que eu queira vender por $5.000 esse Ethereum durante o bull market, é uma estratégia de venda. O que você pode fazer? Em vez de deixar uma ordem numa corretora centralizada, você pode chegar aqui, colocar uma pool de liquidez mais apertada com range menor, ou seja, você vai pegar ela de 4.900, um exemplo aqui, tá? 4.900 até 5.100. Por que disso, pessoal? Porque você vai ter um range, uma faixa aqui. Enquanto o preço chegar aqui, lembrando que é uma região que deve ter bastante resistência, o preço ficar aqui, você vai ganhar o quê? Taxa. E qual vai ser o preço médio? Entre 4.900, 5.100, logo $5.000. Ou seja, você vai vender o seu 1 Ethereum, por esse valor ainda vai ganhar taxa. Então veja que o DeFi, além de ser uma estratégia aí para o dia a dia, para renda extra, não renda passiva, tá? Não com pool de liquidez, pelo menos da minha maneira, acho que é uma maneira errada de falar. Tem gente que fala, eu discordo, mas você está ganhando dinheiro e que está ganhando em dólar. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, inclusive pegando com base nisso daí que eu tinha mostrado e nessa viagem de 2 semanas, em cima do rendimento, esses 1.200, foi mais ou menos 7,5%. Então o rendimento em dólar, em cima do valor aplicado dessas pools, que eu acho que era 16 mil, não lembro de cabeça agora, está no post inclusive, você pode fazer as contas lá, quanto que ela deu de taxa, mas você vai ver que é mais ou menos 7 e poucos por cento em 2 semanas. E qual produto, lembrando, aqui tem risco, você tem que entender, mas qual produto da B3 vai te pagar em dólar e pagar 7,5% em 15 dias? Claro que tem risco, mas foi esse meu resultado. E contra números, não tem o que falar. Números, pessoal, matemática está lá, transparência da blockchain. Se quiser, manda mensagem, está na dúvida? Eu te mostro, não tem problema nenhum. Mas melhor que isso aí, né? Melhor que isso, é melhor você estar na nossa live de domingo. Então entenda que as pools de liquidez você pode usar para comprar ativos, para aproveitar para vender ativos, você pode utilizar para colocar liquidez de 2 ativos que você tem na sua carteira de hold. O importante é escolher bem os ativos, ter uma gestão de risco. Ou seja, quando eu falo gestão de risco, é você primeiro escolher ativos bons. Porque caso tenha algum problema, você pode ficar com um dos 2 ativos. Lembra que eu falei que você pode ficar 100% A ou ativo B? Com Ethereum e USDC, eu posso ficar com SDC ou com Ethereum? Isso pode acontecer com outros ativos. Então escolha muito bem os ativos. Você que está começando, só coloque em prática as coisas do vídeo. Se não colocar em prática, não vai adiantar. Mas é isso que eu queria passar rapidamente para vocês, para que vocês entendam que o DeFi você consegue ter uma renda extra. Você consegue, de fato, usar suas criptos para ter essa renda. Então aproveite. E não ignore o DeFi como um todo. Tem muita coisa. É o sistema financeiro global que está sendo modernizado e colocado na blockchain. É uma ferramenta. Então conheça, aproveita essa playlist que eu falei. E é claro, não deixa de se inscrever na nossa live de domingo, dia 7/7. Se já passou, não tem problema. Mas fica de olho nos conteúdos também. E se curtiu esse vídeo, é claro, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, pessoal. Te vejo na live domingão. Um abraço e use o DeFi.